Estamos agora trabalhando com o tópico da argumentação. A argumentação é a parte mais importante da redação de vocês. É a alma, assim, é o centro, é o núcleo de tudo, né? Porque é o núcleo que vai conduzir a linha argumentativa do texto. Para que uma redação seja eficaz, os argumentos, ou as ideias secundárias, no caso, né, devem ter consistência de raciocínio e de provas. Então, os fatos, os exemplos, os dados estatísticos e os testemunhos. Então, tudo isso é muito importante a gente ter, né, em mente na hora de produzir o texto. O raciocínio consistente é aquele baseado na lógica e não expressa especulação nem senso comum. As provas servem para reforçar os argumentos, as provas, né? As provas, os fatos, os dados estatísticos e os testemunhos. Como eu sei que a argumentação é um processo estrutural e é a alma do texto, eu produzi alguns exercícios para a gente testar e uma fórmula para vocês buscarem, trabalharem melhor a questão da argumentação. Vamos lá? Então, olha só. Dentro de um mesmo parágrafo, tá? Um parágrafo mesmo, tá? Olha aqui, ó. Vou pegar um parágrafo assim, ó. Pode ser um parágrafo de desenvolvimento, sim, né? Dentro de um mesmo parágrafo, eu posso ter o fato, tá? Isso eu estou explicando para vocês a construção de um parágrafo argumentativo. Então eu posso começar com o fato, posso colocar o suporte a esse fato, né? Ou a justificativa, ou a garantia, enfim, vai ser o suporte. E aqui no finalzinho eu posso colocar a conclusão. Perceberam? Dentro de uma estrutura. E cada parágrafo, para cada parágrafo a gente tem um tópico frasal. Já ouvi falar sobre isso, né? Tópico frasal. Tópico frasal. É a ideia que eu vou desenvolver em cada parágrafo, né? Então pense sempre nessa perspectiva que funciona. Somente se der um branco, se a gente não tiver assim com muita ideia, um fato, um suporte a esse fato e uma conclusão, uma mini conclusão a esse fato. Não é a conclusão do texto, tá, gente? É a conclusão do tópico. Vamos lá ver então como é que funciona? Olha só. Então o que é um fato? É uma evidência, um dado, uma declaração, uma coisa que aconteceu no mundo real mesmo, né? Então olha só. Diminui a mortalidade infantil no Brasil. Esse é o fato. Eu posso começar um parágrafo escrevendo isso. Diminuiu, né, a mortalidade infantil no Brasil. Aí eu posso colocar um operador argumentativo. Em decorrência de. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho como suporte, eu tenho investimentos em saneamento básico e tenho crescimento econômico como argumentos, tá? Como ideias. Eu posso colocar então, diminuiu a mortalidade infantil no Brasil em função de, em decorrência de, investimentos em saneamento básico, né, gerado pelo crescimento econômico. Gerado pelo crescimento econômico. E aí eu posso colocar na conclusão. Isso mostra a tendência, aqui eu posso botar um ponto, né? Aí eu posso colocar um ponto e abrir um outro período. Aí seria o período conclusivo, né? Isso mostra a tendência de priorizar aspectos sociais, parte da política pública adotada pelos órgãos, enfim. Isso, o tópico frasal, o fato. Aí você vai suportar esse fato, vai dar suporte, né? Vai justificar, vai dar, né, as garantias e vai concluir isso. Numa estrutura de parágrafo. Isso aqui é um trabalho para a produção de parágrafos, tá? Parágrafos argumentativos. Estamos trabalhando na parte mais significativa das aulas de redação, que é a argumentação, a produção de ideias, a produção do texto em si, né? Tudo bem? Querem que eu volte aqui ou está tranquilo? Posso tocar? Então vamos lá, agora um outro exemplo. Aqui faltou botar gerado por, né? Mas enfim, daí vocês vão usar os operadores apropriados. Ainda existe um número considerável de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no México.
Tá? Isso é um fato. Se você pegar nos índices estatísticos, né, nos jornais, enfim, você vai perceber que isso é um fato. Qual é o suporte que eu vou dar? Quais são as garantias, a justificativa? Então eu posso ter o presidente Pedro Duarte, um nome fictício, né, afirma que o combate à miséria extrema é prioridade em seu governo. Aí é um argumento de autoridade. Pô, ele é o presidente da República. É um argumento de autoridade. E aí como é que eu posso colocar na conclusão? É estratégico que o governo de um país que figura no ranking internacional em crescimento do PIB, empenhe-se em acabar com o sofrimento de milhões de pessoas. Isso é uma possibilidade, né? Já mais voltado para a área política. A gente vê que o tom aqui é político. Então, se vocês trabalharem com essa estrutura mental de apresentar um fato, que é o nosso tópico frasal, colocar uma justificativa para esse fato e fazer uma pequena conclusão sobre esse fato, o parágrafo vai estar dentro dos padrões de correção, né, das bancas. Vamos passar para o próximo? Discute-se no Brasil a possibilidade de jovens, a partir de 16 anos, tirarem carteira de motorista, de habilitação. Né? Então, discute-se no Brasil a possibilidade. Isso é um fato, está sendo discutido. Há isso na pauta, né, de discussão no Brasil. Aí eu penso o seguinte, eu vou colocar como suporte aqui, Nota-se que a maioria dos acidentes de trânsito é causada por jovens. Esse argumento aqui, ele é a favor ou ele é contra a essa tese que está sendo levantada? Olha só, discute-se no Brasil a possibilidade de jovens, a partir de 16 anos, tirarem carteira de habilitação. Nota-se que a maioria dos acidentes de trânsito é causada por jovens. Aí, vai ser um argumento de refutação ou vai ser um argumento a favor? Contra, né? A gente percebe que vai ser contra. Então, vai ser um argumento de refutação. Ele vai apresentar uma posição contrária. E aí, como é que poderia ser a conclusão, né? Diminuir a idade para dirigir apenas possibilita a entrada de mais jovens no trânsito e tem como consequência o aumento do número de acidentes. Foi coerente? Ele refutou, a posição dele é contrária, mas uma outra pessoa poderia colocar um argumento favorável e mudar essa perspectiva de conclusão. Perceberam? Então, fato, suporte e conclusão. Tópico frasal, suporte e conclusão. Agora nós vamos fazer uma atividade, tá? É a seguinte, baseada ainda na argumentação. Olha só, vamos falar sobre a crise hídrica na região sudeste. E aí o que eu fiz? Eu peguei um artigo de uma revista, inclusive aquela revista que eu apresentei para vocês, o Guia do Estudante, e peguei uma matéria sobre essa questão da crise hídrica. E levantei todos os pontos que estavam escritos no texto. As causas, as consequências e as soluções. Para ajudar vocês a desenvolver um só parágrafo, tá? Vocês é que vão fazer. A gente vai fazer junto, é claro, né? Então vamos pensar o seguinte. Eu nem sei se está tudo bem organizadinho, que eu fiz ontem à noite, mas olha só. A causa, a seca histórica em função da estiagem, uma estiagem histórica, né? A maior crise hídrica desde 1930 é a causa alterações climáticas, falta de planejamento na utilização da água, falta de investimento em infraestrutura, rápido crescimento populacional, alta taxa de urbanização, sobretudo na região de São Paulo, que é a região sudeste, né? Poluição industrial e doméstica, desmatamento, vazamento. Eu estava lendo nessa mesma reportagem, é quase a metade da água que é levada, né, para suprir as necessidades em grandes cidades, em algumas grandes cidades, é perdida por vazamentos. Ela vai para o subsolo, né? Vazamento de canos subterrâneos, aquecimento provocado por ruas asfaltadas e prédios. O nome desse efeito eles chamam de impermeabilização do solo, né? Então, isso aqui são as causas, uma das possíveis causas. As consequências, então, aqui no caso, 8,8 milhões de pessoas sem água na região sudeste do Brasil, prejuízo nas lavouras, esgotamento dos mananciais, alteração do bioma. É porque aqui eu coloquei assim, o vazamento de canos subterrâneos
perde quase a metade da captação nas capitais, né? Ilhas de calor, a formação de ilhas de calor, né, o que são essas ilhas de calor? Aquelas chuvas que dão só naquele perímetro urbano, né, naquela região, que tem asfalto, né, e que não tem impermeabilização do solo, fora de áreas de captação. O problema é que a chuva ela só dá naquela região e não nas áreas de captação, né, e aí causam o quê? Enchentes frequentes. Isso aqui são as consequências. Aí vamos pensar nas soluções. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque geralmente quando eu concluir, eu posso jogar algumas soluções na conclusão. E geralmente é esperado que apareça isso, né? Então, olha só, solução. Claro, uma precipitação pluvial nas represas que abastecem os reservatórios. Isso seria a solução para o problema, né? Mas se isso não acontecer, planejamento do uso dos recursos hídricos. Isso é uma outra solução possível. Encontrar novas fontes hídricas de captação. Investimento na construção de novos reservatórios e sistema de transferência de água. São soluções possíveis, né? Racionalização do uso e sistema de reciclagem. Do uso da água, né? E sistemas de reciclagem da água. Políticas públicas de combate aos desmatamentos, aqui faltou botar, né? Melhorar a manutenção do sistema de distribuição. E porque também, se eu não faço uma manutenção adequada, eu vou perdendo água ao longo, né, do percurso. Revisão do sistema de urbanização das áreas verdes. Então, isso tudo a gente pode ler numa simples reportagem, né, de uma revista. Como é que vocês fariam, então? Agora vocês já têm vários argumentos para trabalhar, ou ideias secundárias, né, ou informações importantes para consolidar um parágrafo. Nós vamos fazer um parágrafo só, tá? Vamos consolidar um parágrafo. Aí como é que ficaria? Por exemplo, aqui. Seria a nossa atividade 3, né? Desenvolva a argumentação, expandindo o parágrafo. O que é expansão? É justamente isso, né? A partir de um fato eu ir para o suporte e depois chegar na conclusão. Isso é expansão. Iniciados com os seguintes fatos e dados. Então, os fatos e dados. Então, olha só. A crise hídrica atinge a região... Aqui é só sul, não é só sudeste. Aqui é só sudeste, a região sudeste do Brasil. Aí, o que vocês colocariam como suporte? Aí é só, pense um pouquinho. Tentem fazer isso aqui. Eu vou voltar, tá? Coloque um suporte e uma conclusão. Vou voltar para cá, para vocês terem acesso... Porque isso não saiu na folha de vocês, isso eu acho que não saiu. Deixa eu ver aqui. Não, eu não botei. Não, isso aí eu não botei. Então vamos fazer. E daí eu vou ouvir a opinião de vocês. Né? Vamos fazer? Vou deixar aqui prontinha. Então, o fato, vou voltar aqui, né? Então, olha só, o fato, né? A crise hídrica atinge a região a região sudeste do Brasil. A crise hídrica atinge a região sudeste do Brasil. E aí? Opa, vamos lá. Pode aumentar também, tá? Aumentar no sentido assim, aumentar o fato, né? Pode aumentar o fato, e já é, né, a maior estiagem desde 1930, ainda é fato. Ainda não chegou no suporte nem na conclusão. Tá? Perceberam? Podem, porque daí o texto é de vocês. Né? Como é que ficaria? Vamos pensar um pouquinho, porque a argumentação é a alma do texto. É aí que é a parte mais importante, né, de produzir as informações. Como é que eu coloco a consequência? Eu posso botar assim, e traz como consequência, né, gerando, são marcadores, né, discursivos.
e traz, né, como consequência. Tem gente que confunde causa com consequência, tá? A causa vem antes, a consequência vem depois. Na dúvida, a causa sempre vem antes, a consequência vem depois. Ou então, gerando, ó, vírgula, né? Gerando isso daqui é para botar a consequência, né? Ou deixando, no caso, deixando milhões de pessoas sem água, né? Ou provocando também, né? Provocando alterações no bioma. Tá, isso é consequência, né? E vamos pensar numa solução também? A conclusão podemos botar assim, né? Antes que haja a precipitação pluvial necessária para aumentar as represas, para abastecer as represas dos reservatórios, ou então, paralelo a isso, né? Precisam ser o quê? Feitos investimentos na construção disso, enfim. Vamos fazer a correção então? Mas eu queria ver a opinião de vocês primeiro, antes de mostrar uma possibilidade. Alguém gostaria de ler? E aí? Todo mundo envergonhadinho? Vamos lá? Tá, então vamos lá. Eu vou apresentar a minha e depois vocês apresentam a de vocês, tá? Então, vamos lá. A crise hídrica atinge a região sudeste do Brasil. Eu botei assim, ó. Em decorrência da estiagem histórica, provocada por fatores climáticos, de ocupação desordenada e má gestão dos recursos. Já elenquei 3, né? A conclusão seria, mas aqui faltou só encadear, né? A melhoria na utilização dos recursos hídricos, implantação de políticas públicas de combate ao desmatamento e aprimoramento da manutenção do sistema, né? Então, como é que eu construiria isso? A crise hídrica, num parágrafo só, né? A crise hídrica atinge a região sudeste do Brasil em decorrência da estiagem histórica, provocada por fatores climáticos, de ocupação desordenada e má gestão dos recursos. Ponto. Aqui já abre daí um outro período, né? Aí poderia assim, fatores que poderiam minimizar esse quadro estariam relacionados à melhoria da utilização dos recursos hídricos, implantação de políticas públicas de combate ao desmatamento e aprimoramento da manutenção dos sistemas de distribuição, né, de captação, dos sistemas de captação e distribuição de água. Essa é uma possibilidade, né? Alguém gostaria de ler a sua? Tem que ser assim, gente, é construção, né? É escrever, essa seria. Nós temos como atividade, que a gente não vai fazer agora, porque requer a leitura do material que eu vou trazer, ainda, vocês fiquem pensando, isso aqui é um exercício para a próxima aula, tá? O segundo fato vai ser esse aqui, ó. O crescimento urbano acelerado no Brasil aumenta a carência em setores essenciais. Eu vou mandar para vocês a reportagem, da qual eu tirei esse tópico frasal, e aí vocês vão ler os argumentos que vão dar suporte a isso e as conclusões a que vocês vão chegar, e aí vocês vão fazer essa atividade. E nós vamos corrigir na próxima aula, mas eu gostaria que todos fizessem, tá?
E um outro também que eu achei interessante, é um assunto que aconteceu, um assunto relacionado a racismo, né? Então, o jogador de futebol Daniel Alves faz ato simbólico contra agressões de caráter racista. Não sei se vocês se lembram daquele evento que parece que ele comeu a banana que jogaram para ele, uma coisa assim. Então eu vou mandar a matéria para vocês e nós vamos colocar o que vai dar suporte a tudo isso e a conclusão é que a gente vai chegar. Legal? Na próxima aula. Agora nós vamos trabalhar então, na sequência do nosso curso, com os critérios de avaliação. Como vocês vão ser avaliados? Como é que a nota de vocês vai ser construída, produzida? Então, olha só. A sua redação será avaliada de acordo com 2 grandes eixos de critério. Vocês têm os critérios macroestruturais e os critérios microestruturais. Os macros são os seguintes: a legibilidade, quer dizer, letra bem legível, margem, né, a simetria das margens, paragrafação, parágrafos, objetividade, a argumentação, que a gente acabou de ver, a argumentação, coesão e coerência. E a microestrutura vai estar relacionada com a ortografia, acentuação gráfica, crase, tudo mais, né? Morfossintaxe. O que é morfossintaxe? É a morfologia e a sintaxe. Ou seja, concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal, tudo está relacionado com a morfossintaxe. Propriedade do vocabulário, usar as palavras adequadamente, não usar gíria, né? Que variam conforme a banca realizadora quanto aos quesitos avaliados. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Olha como é que seria a macro e como é que seria a microestrutura aqui. Ó. Apresentação e estrutura textual, legibilidade, respeito às margens e paragrafação. Eu vou pular isso aqui, nós já vamos direto no anexo do material de vocês. Está na última folha, dá uma olhadinha na penúltima folha, dá uma olhada lá no anexo. Todo mundo localizou? Então é só aqui. Ó. Como é que isso aqui foi da Polícia Rodoviária Federal, né? Vamos ver aqui como é que ficam as notas. Olha os quesitos avaliados, né? A faixa de valor e a nota. O CESP, ele avaliou essa prova aqui no total de 20 pontos, tá? São 20 pontos que é a nota máxima do aluno. As nossas redações aqui no nosso curso, elas vão ter 10. Vai ser nota de 0 a 10. Mas essa banca resolveu colocar de nota de 0 a 20. Então, olha só aqui, o quesito avaliado. Apresentação e estrutura textual, legibilidade, respeito às margens e paragrafação. Então, qual é a faixa de valor? De 0 até 2. A nota máxima vai ser 2 se a pessoa não cometer nenhum erro nesse sentido, né? Então, por isso que é bom vocês cuidarem com a grafia, com as margens, com a simetria dos parágrafos, né? Isso conta ponto. Daí, se vocês estabeleceram tudo isso, a nota de vocês já começa com 2, né? Aqui, desenvolvimento do tema. Objetividade na resposta apresentada. Então, vai de 0 a 3. Né? Ó, e aí, a nota máxima é 3. Seleção, consistência dos argumentos. Ou seja, quais os tópicos que vocês selecionaram, né? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. E se eles têm consistência mesmo. Se eles foram desenvolvidos com consistência. Então, se eles foram desenvolvidos, se eles foram expandidos, né, com consistência, você vai tirar nota 5 para esse quesito. Progressividade. Ó, o que é a progressividade? Qual é o oposto da progressividade? A tautologia, a repetição. Não adianta eu escrever a mesma coisa que eu escrevi no parágrafo anterior com outras palavras. Isso é tautologia e o texto não progrediu, ele emperrou, ele só se repetiu, né? E a coesão e coerência são aqueles operadores que a gente coloca para o texto ficar coeso, né? Para ele ficar coerente, né? Então, sim. Nós vamos ter uma aula específica sobre coesão e coerência, tá? É uma aula bem ampla, ela ocupa quase 3 horas de coesão e coerência. 5 pontos. Isso é a macroestrutura, tá? Agora, olhe só como é que vocês perdem ponto na microestrutura. Aqui, ó. Tipo, aqui é assim, eles colocam de 1 a 30, estão percebendo? Ó? De 1 até 30. Aí eles colocam assim, ó. Aqui é a linha do texto, tá? Linha 1, linha 2, linha 3, são 30 linhas.
Então, olha só, se você comete um erro de ortografia e acentuação gráfica, aí eles vão colocando o erro aqui nas linhas, estão percebendo? Então, assim, ó, essa pessoa aqui, ela cometeu um erro na linha 23 e na linha 25, aqui, ó, linha 23 e na linha 25. Então, são 2 décimos que você já está perdendo, né? Na morfossintaxe, essa pessoa perdeu 1 ponto na linha 29, certo? Ela errou uma regência, uma concordância, uma inadequação verbal, enfim, né? Então, ela perdeu 1 ponto na linha 29. Por que é feito isso aqui? Porque se a pessoa recorrer, eles já sabem localizar exatamente onde é que está o erro, na linha tal, né? E aí, propriedade vocabular, ela não usou nenhuma palavra imprópria, então está tudo dentro do padrão. Resultado, então olha só, nota do conteúdo, né, a soma das notas obtidas em cada quesito, né, e tal. Nota do número de linhas efetivamente escritas, também tem isso, tá? Se eu não escrevo as linhas, eu posso perder ponto, né, se eu não completo todas as linhas. Vamos olhar aqui primeiro. Aqui, ó. Então, número de erros, ó, 3 erros, ó, 1, 2, 3, né? Então, a nota da redação desse aluno foi 19,8. Uma nota ótima, né? Ele só cometeu erros na microestrutura. Ele não cometeu erros na macroestrutura, que tem mais pontos, né? A macroestrutura é mais importante do que a microestrutura, né? Tranquilo, pessoal? Isso aí é o critério de uma banca. É claro que, como esse nosso curso não é direcionado para uma banca específica, quando chegar a hora do certame, né, o momento do certame de vocês vão olhar cuidadosamente o edital, e essas informações estão no edital, para não dar margem, né, de deixar a correção. A correção não é um processo subjetivo, tá? Está tudo dentro de tabelas, não é um processo subjetivo, é bem objetivo. Vamos voltar então para o nosso... Alguma dúvida com relação a essas...